Internacionais que visitaram o Brasil durante o ano de 2023 deixaram no país um montante recorde de quase 7 bilhões de dólares, cerca de 34 bilhões e meio de reais, segundo dados do Banco Central divulgados nessa semana. O valor supera em 1,5% a maior arrecadação com o turismo internacional, que foi registrada em 2014, ano que o país sediou a Copa do Mundo de Futebol. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comigo para a entrevista, Leonardo Sakamoto e a Deise Siocari também. Bom, Freixo, bem-vindo, boa tarde, já boa noite, né, 6h09 pelo horário de Brasília. São números positivos do nosso turismo, né? Quer dizer, depois da pandemia, uma retomada interessante. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto, Deise. Prazer imenso estar aqui falando com vocês. O número é extraordinário. A gente está muito feliz com esse número. Surpreendente com a velocidade do resultado que a gente conseguiu, porque, como você disse, Diego, a gente supera 2014, que foi um ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, claro, o Brasil recebeu uma quantidade muito grande de turistas internacionais. E nós superamos a arrecadação com esses turistas. Nós voltamos ao número de turistas da pré-pandemia, 2019, mas a arrecadação foi a maior de todos os tempos. Arrecadamos mais. E uma arrecadação muito significativa, né? 6,9 bilhões de dólares, quase 35 bilhões de reais. Isso é emprego, isso é renda na veia, né? E numa possibilidade crescente. Assim, os fatores que levaram a isso, Diego, Sakamoto, Deise, eu acho que são fatores de conjuntura política, né? Assim, o presidente Lula à frente do país, o chefe de Estado reconhecido com postura de chefe de Estado, ao contrário do presidente anterior, com relações diplomáticas internacionais restabelecidas, e o presidente Lula usou uma frase que nós, na Embratur, usamos muito na promoção do turismo, na promoção do Brasil, que é: o Brasil voltou. O Brasil da democracia, da responsabilidade climática, o Brasil da cultura, do Ministério da Cultura, da valorização dos artistas. Então, esse Brasil que voltou, a gente comunicou bem, também teve um trabalho da Embratur técnico que foi feito aqui com análise de inteligência de dados para saber como a gente pode promover o Brasil da melhor maneira em cada um dos mercados. Tudo isso deu certo e essa conjunção de fatores fez a gente bater esse recorde já no primeiro ano de gestão da gente. Freixo, boa tarde. Sakamoto aqui, prazer ter você conosco. Dos números que vocês têm, não sei o quanto vocês têm estratificado isso, mas eu queria saber quais são os locais que são mais procurados no Brasil pelos turistas estrangeiros, se o Rio de Janeiro continua sendo nossa principal chamariz, né? Mas como é que está esse ranking dos locais que atraem estrangeiros ao Brasil? Eu acho que tem dois rankings, Sakamoto, muito importantes. Primeiro, isso que você está me perguntando. São Paulo é uma porta de entrada muito grande por causa de Guarulhos, né? Porque a gente tem a informação da porta de entrada. Então, eu sei do turista estrangeiro que entrou por Guarulhos, o que não quer dizer que ele fique só em São Paulo ou que ele fique em São Paulo, mas ele entra por Guarulhos. Então, o número de São Paulo é um número muito elevado, e São Paulo é um destino importante pelo turismo de negócio, e São Paulo tem outras vertentes do turismo também. Mas é São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, né? Porque tem ali a Tríplice Fronteira, que também é importante. E um outro diagnóstico importante é de quem vem, né? Então, a Argentina é o primeiro país emissor de turistas para a gente, com quase 30%. Em segundo lugar, Estados Unidos, né? Em terceiro, Chile. E aí depois fica a Europa e a América do Sul oscilando, mas a Alemanha, França é o primeiro país da Europa, depois Portugal e Alemanha quase empatados, né? Depois você tem a Itália, mas todos eles em crescimento, né? Em ascensão. Do ano passado para cá, um crescimento muito grande de visitas no Brasil, o que é um sinal excelente para a gente, porque eu particularmente tenho defendido, você sabe disso, o turismo como uma mola central de desenvolvimento, de modelo de desenvolvimento, né? Gerador de emprego e renda com sustentabilidade. Hoje já 8% do PIB brasileiro, e eu acho que em breve poderá ser, pelo potencial que a gente tem, um grande instrumento de desenvolvimento. Tem perguntas, Deise? Sim. Oi, Freixo, tudo bem? É a Deise. Freixo, eu queria te fazer uma pergunta. Visto esses números positivos, o Brasil ele tem um defeitinho que a nossa malha aérea ela não é muito bem desenvolvida, e agora a gente tem visto algumas crises nas companhias. Eu queria saber o que vocês pensam em fazer em relação a isso, visto que às vezes a gente não tem até uma deficiência de voos regionais, né? Eu queria saber se a Embratur está preparando algum plano para isso e para essa crise nas companhias aéreas, como que vocês estão vendo isso?
Não, você toca no ponto central desse. E esse é o nosso grande obstáculo, né? Porque é muito comum, desde quando eu estou conversando sobre isso, as pessoas me fazerem comparações com a Europa, né? A pessoa fala assim, mas a Europa recebe tanto turista, eu não aguento mais responder isso, mas respondo pacientemente, né? Porque com 5 horas de viagem, eu viajo para qualquer lugar da Europa, né? E eu viajo de trem, viajo de carro, viajo com uma passagem aérea mais barata, porque você tem uma diversidade de companhias enormes, né? Companhias estatais, várias delas, né? Então você não tem padrão de comparação o mercado europeu com o mercado brasileiro, né? Aí mora um grande desafio, porque o Brasil está na América do Sul. Se eu for comparar com a Europa ou com os Estados Unidos, eu tenho um oceano de diferença. Então, com 5 horas de viagem, eu saio de qualquer lugar do Brasil, eu estou no meio do Oceano Atlântico. Então, não é simples essa comparação. Então, a gente tem que trabalhar a partir de um patamar real, que é um mercado de Latinoamérica, né? E nesse ponto, nós dependemos muito da conexão aérea, porque nós não temos trem. Eu não consigo circular de trem nem dentro do Brasil, o que dirá de outro país para cá, né? Essa é a nossa realidade. Então, a conexão aérea é decisiva. Eu criei aqui na Embratur um setor só de modal, onde eu trouxe técnicos que só trabalham com modal, só trabalham com aviação, né? É claro que também tem turista terrestre, mas o número é muito menor e a gente tem que focar mesmo na aviação. A gente se reúne com as empresas aéreas praticamente todos os dias, né? Com as empresas que atuam aqui e com as empresas que podem vir para cá, que eu acho que é uma grande solução. Então, empresa low cost, que a gente quer que venha para cá, que tem um preço mais barato, para isso tem uma série de elementos. A gente precisa de mais segurança jurídica, a gente não pode estar num país que a cada ano muda a lei em relação à aviação, isso é muito ruim para novas companhias que querem vir para cá. A gente tem um problema do preço do combustível, que a gente vem aos poucos resolvendo, né, com algum nível de isenção de governos locais, estaduais. A gente tem a possibilidade de vir para cá novos voos a partir de mercados que a gente cria, que a gente desenvolva, isso sim cabe à Embratur. Então a gente está trazendo um voo novo de Santiago, do Chile, para Confins. E nós vamos promover BH, vamos promover Minas Gerais, vamos promover gastronomia, cultura, natureza, que é o que Minas Gerais oferece no Chile. Então tem toda uma lógica de promoção, de divulgação do Brasil a partir de uma perspectiva de novos voos. Porque não adianta eu divulgar um lugar que é extraordinário que a pessoa não tem como chegar, né? Então eu preciso divulgar aquilo que há a chance da pessoa chegar para que isso tenha um retorno efetivo na mudança do nosso painel turístico aqui. Coach, Freixo, eu sei que você está focado na Embratur, no turismo, mas faz parte do governo Lula. Quero te ouvir, você que tem experiência enorme em Brasília, no Congresso, das relações, né? Houve a retomada do ano do Legislativo ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou clara a insatisfação. Hoje, mais uma vez, com relação conturbada, né, direcionado ao ministro Padilha, que é o representante dessa articulação do governo Lula. Como é que você observa tudo isso com a sua experiência, né, com o seu olhar de quem já esteve ali diretamente lidando com esse jogo, né, do poder em Brasília? Olha, primeiro que nós ganhamos uma eleição no pênalti, né? Nós não ganhamos uma eleição com uma margem de facilidade ou de tranquilidade, né? E ganhamos a eleição porque a gente tinha o melhor batedor de pênalti do campeonato, que era o presidente Lula, né? Que bateu o último pênalti decisivo. Né? Uma vez eu brinquei com o presidente dizendo que ele era o Rodinei, ele não gostou porque o gol do Rodinei foi contra o Corinthians, que é o time dele, né, Sakamoto? Então, mas foi isso que aconteceu, né? Nós ganhamos uma eleição muito apertada, nós ganhamos uma eleição num momento histórico, político, muito difícil do país. A gente não pode esquecer isso, né? E o Congresso foi formado à luz dessa dificuldade. O Congresso foi formado à luz de uma sociedade muito dividida, como nunca antes, né? Numa sociedade onde a política caminhou para um lado, onde as mudanças são muito profundas. A sociedade não foi dividida só politicamente, né? A sociedade foi dividida ao ponto das famílias se dividirem, de você usar marcas que se identificam politicamente com um grupo que você usa, de você frequentar lugares. Isso nunca tinha acontecido, né, de forma tão profunda no Brasil. Isso tem reflexo na política institucional, né? É muito diferente o momento político que a gente está vivendo e não está consolidado uma nova realidade política, pelo contrário. Então, nós vamos ter fissuras ao longo do governo inteiro. Agora, o primeiro ano do governo, que é o que a gente tem de concreto para falar, foi um ano muito bem sucedido politicamente. O governo conseguiu aprovar as coisas mais importantes que ele tinha para aprovar, né? Então, mesmo tendo uma minoria, mesmo tendo na base real 130 votos,
né, que é o que a gente tem ali na base parlamentar, na Câmara dos Deputados, o governo conseguiu aprovar, conseguiu passar bem nesse primeiro ano. Agora, não vamos imaginar que seja fácil. E esse ano tem um elemento a mais, que eu sei que vocês estão trabalhando aí, desde Sakamoto e Diego, que é a eleição da própria Câmara dos Deputados. Isso também está no jogo. Esse é um elemento decisivo também. Nós sabemos que tem forças políticas ali se movimentando. O governo será decisivo. O governo não tem a maioria, mas o governo tem um número muito expressivo que pode definir a eleição para quem vai comandar a Câmara. Isso tudo está no jogo de tensões que a gente está acontecendo agora. Não tem muita coisa nova no ar, não. É assim mesmo. Freixo, até aproveitando também que a gente está falando sobre outros temas correlatos, né? A gente teve recentemente as informações sobre a delação, né, a possível delação do Rony Lessa. A gente está esperando ainda a efetivação por parte do STJ da delação, né? E o que pode ter nessa delação? O que você espera que apareça nessa delação do executor de Marielle Franco? Olha, Sakamoto, assim, esse é um caso que você sabe disso, a gente se conhece há muitos anos, esse é um caso que eu acompanho muito de perto, né? Só que eu acho que quem tem que falar da investigação é quem investiga. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que falar e quando falar é o investigador que sabe. Quando começa muito político a falar de um caso como esse, atrapalha mais do que ajuda, né? Então, eu posso falar da Marielle, já falei com você várias vezes, a importância da Marielle, a importância de resolver esse caso. Sobre a investigação, eu não estou falando porque eu acho que os investigadores é que sabem o que falar e quando falar para não atrapalhar. É claro que eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal vai resolver o caso. Porque depois que a Polícia Federal assumiu, mudou completamente o nível da investigação, os resultados, a gente está vendo isso. Eu não tenho dúvida que no primeiro semestre, não sei quando, eles vão resolver. E aí eu acho que tem elementos importantes. Qual é a importância, para te responder, qual é a importância dessa delação, né, que, enfim, pelo que eu entendi, não necessariamente aconteceu, né? Nós temos que saber quem mandou matar, essa é a principal informação que todo mundo está noticiando, né? Quem mandou matar, né? E aí é quem matou que estaria dizendo, se é que teve a delação, não sei, mas quem mandou matar. Mas eu acho que tem outra pergunta importante sobre o Rio de Janeiro. Quem é que não deixou saber quem mandou matar? Essa é uma pergunta que eu acho que a imprensa fez pouco, viu, Sakamoto? Quem é que não deixou a gente saber quem mandou matar? Eu acho que essa é uma pergunta que pode ser esclarecida também na investigação da Polícia Federal. Ao longo de 5 anos, né, esse crime foi impedido de ser resolvido por quem? Então tem quem matou, tem quem mandou matar e quem não deixou chegar quem mandou matar. Aí eu acho que é um elemento que eu acho que se trabalhou pouco até hoje, inclusive na imprensa, que pode ser muito revelador do que se transformou o Rio de Janeiro. Eu tenho tempo para uma pergunta, Diego? Vai lá, Deise, a última pergunta. Freixo, aí no Rio de Janeiro a gente tem um problema que acaba envolvendo o turismo também, que é a questão da segurança pública, né? E acho que todos nós concordamos que isso já passou, inclusive ultrapassou a questão do Rio de Janeiro. Nessa eleição municipal agora de 2024, a gente vai ter, não tem como fugir, um reflexo da polarização nacional muito forte, né? Principalmente no Rio. Eu queria saber de ti se tu acha que existe condição da gente trazer um debate das questões municipais, principalmente no Rio de Janeiro, a questão da segurança, ou se a gente está sujeito a ficar numa pauta da polarização nacional, numa guerra de costumes. Tu vê uma possibilidade de abertura dessas pautas mais de município na disputa do Rio de Janeiro? Ô, Deise, sua pergunta me remete a uma coisa muito engraçada do Rio de Janeiro, que todo ano, toda eleição do Rio, a gente fala assim, essa eleição será nacionalizada. Chega na eleição, o nego só discute a cidade, né? Toda eleição é isso, assim. Olha, esse ano não tem jeito, a eleição é polarizada. É porque no Rio de Janeiro, tudo é polarizado e tudo é... No Rio, especificamente, não tem como separar o que é cidade do que é nacional. A sede da extrema-direita nacional é no Rio de Janeiro, né? A sede da barbárie política é no Rio de Janeiro. Não é à toa que o Rio de Janeiro tem milícia, como não tem em outro lugar, nem é à toa que o Rio de Janeiro está caminhando para ter o 7º governador afastado, né? Então, a sede desta lógica de fazer política dessa maneira que governou o Brasil, né, no governo passado, nos últimos 4 anos, está ali no Rio de Janeiro, está emprenhado no Rio de Janeiro. Então, você vai ver ali o que política e crime não se separam.
Não tem como uma eleição municipal não passar por isso. E ao passar por isso, no Rio de Janeiro é um debate nacional. Eu acho que no Brasil inteiro a eleição de 24 ela vai ser muito casada com a de 26, né? Eu tenho essa sensação, posso estar enganado, mas eu acho que a eleição de 24 e de 26 elas estarão muito casadas, porque a gente saiu de um processo muito denso eleitoral para se livrar disso totalmente em 24. Né? As candidaturas vão estar marcadas por essa polarização, porque essa polarização foi para o nosso cotidiano. Né? Eu não frequento alguns lugares que é frequentado por um grupo político. Eu não uso determinada marca que possa ser usada. Então, a divisão na sociedade ela é muito mais ampla do que a de uma divisão partidária ou eleitoral. Ela dividiu muito profundamente a sociedade. Né? Então, estilo musical, né? Tudo foi dividido de uma maneira muito impressionante. Né, que a gente viu. Isso vai estar ilustrado na eleição de 24 e de 26. Por isso que eu estou defendendo, né, o que você está me perguntando, mas eu estou defendendo que a gente tenha no nosso campo democrático a responsabilidade de uma aliança muito ampla e sólida para derrotar esse campo, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Principalmente no Rio. Por eleição de 24 e 26 estarem casadas, eu quero participar de uma eleição em 24 que me permita, em 26, ter um resultado no Rio diferente do que a gente teve na última eleição. Né? Porque o Rio não pode ter um crime vencendo a eleição, né, como aconteceu nos últimos anos. Tá certo. Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Freixo, obrigado por nos atender. Parabéns pelo número aí do turismo. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade. Um abraço. Abraço para vocês. Valeu. Obrigado. Pessoal, vamos dar uma olhada no nosso site. Tem atualizações do caso Daniel Alves, que eu quero compartilhar com vocês.